Olá, muito bom dia. O sol está começando a despontar e nós nessa manhã entendemos que a nossa primeira ação é nos voltarmos para Deus. Enquanto a cidade se movimenta para sair para os seus compromissos diários, trabalhos, bater ponto, nós reconhecemos que o nosso primeiro encontro, a nossa primeira entrevista é com o nosso Criador e queremos nessa manhã mais uma vez podermos pessoalmente abrir o nosso coração, clamar por Ele e pedir que esteja ao nosso lado no decorrer de todo esse dia. Quero deixar com você, nessa manhã, uma parte da Bíblia do livro de Salmo, capítulo 75, verso 6, onde o salmista Davi diz o seguinte: porque não é do Oriente e não é do Ocidente, nem do deserto que vem o nosso auxílio. Salmo capítulo 75, verso 6. O nosso auxílio não vem do Ocidente, não vem do Oriente, não vem do deserto. O nosso auxílio vem do céu, das mãos do Criador dos céus e da terra. Deus sempre desejou que o seu povo esperasse que o auxílio viesse de fato dele. E hoje, nos dias em que nós vivemos, nós precisamos a cada dia nos voltarmos para o nosso Salvador e confiarmos que Ele vai estar ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos concedendo a vitória. Nessa manhã, como em outras manhãs, nós queremos que a palavra de Deus norteie a nossa vida, alimente a nossa alma, nos fortaleça para que nós possamos a cada dia vivermos uma vida vitoriosa no Senhor. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 30, verso 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. O capítulo 30 do livro de Números tem como objetivo orientar os juízes e os líderes tribais para que pudessem ter nas mãos o direito e a responsabilidade de julgar aqueles que estavam sobre a sua liderança. Eram os líderes tribais que tinham nas mãos a responsabilidade de fazer justiça. E Deus estava pedindo para que eles pudessem ter essa atenção especial com cada pessoa que se voltasse para Deus, fazendo voto ou pedindo a Deus uma bênção especial. Nós sabemos que alguém poderia se comprometer com Deus com respeito às ofertas que eram sacrificadas. Alguém também poderia se comprometer com Deus através de abstinência de alguma bebida ou comida ou até carne. Alguém poderia se comprometer com Deus em trabalhar, servir ao Senhor por um período de tempo. E Deus estava dizendo que todo aquele que se comprometesse com o Senhor deveria restritamente cumprir os seus votos. Não poderia tratar esse compromisso como uma coisa banal ou um assunto qualquer, mas ele deveria esperar e entender que Deus de fato requeria fidelidade por parte de toda pessoa que se comprometesse em oferecer algo para o Senhor. Deus diretamente falou a Moisés e que ele deveria comunicar aos seus líderes que ele esperava que cada pessoa fosse fiel. Se porventura alguém precipitadamente fizesse um voto ao Senhor, a única pessoa que teria nas mãos a responsabilidade para cancelar esse voto precipitado seria o líder tribal. Ele teria nas mãos esse direito, essa responsabilidade de apelar diante de Deus para que esse voto fosse cancelado. Mas aqueles que de fato, consciente, voluntariamente, se voltasse para Deus e fizesse um voto, Deus esperava que ele pudesse cumprir fielmente o voto que ele tinha prometido ao Senhor. O capítulo 30 do livro de Números, o verso 5, nós podemos entender que o Senhor respeitou as leis tribais. A época, a era patriarcal. E aqui nós nos deparamos com esse período. A mulher estava extremamente submissa ao seu pai. A mulher estava extremamente submissa ao seu esposo. E se porventura uma mulher assumisse um compromisso de fazer um voto a Deus, e o seu pai ou o seu esposo, depois que tomasse consciência do voto que a sua esposa ou a sua filha tinha assumido diante do Senhor, o pai ou o marido poderiam se voltar para Deus e cancelar o voto que a sua esposa tinha tomado diante do Senhor. Deus respeitou as leis patriarcais daquele período. É claro que nós podemos ver através da palavra de Deus que em nenhum momento o Senhor menosprezou a mulher. Pelo contrário, o Senhor tratou a mulher em igualdade com o homem. Mas no contexto dos votos voltados para Deus,
o Senhor de fato respeitou as leis patriarcais, onde o homem era soberano com o direito de anular um voto que uma mulher pudesse ter tomado diante do Senhor. Dentro do próprio capítulo 5, nós podemos perceber que Deus introduziu também o perdão. Alguém poderia precipitadamente, fora do seu normal, fazer um voto no momento de uma pressão, no momento difícil na vida, se voltar para Deus e assumir um compromisso de um voto, e depois, quando então estivesse em sã consciência, que os problemas estivessem passado, ela ter se apercebido que foi longe demais no seu voto, se comprometeu demais com o Senhor. O pai dessa pessoa, o responsável da tribo, poderia apelar diante de Deus, pedindo para que o Senhor perdoasse a forma precipitada que aquela pessoa tinha assumido aquele compromisso. Estava exclusivamente nas mãos do líder tribal, do líder patriarcal, em confessar diante de Deus e pedir o perdão para aquela pessoa que precipitadamente tinha assumido um voto diante do Senhor. Capítulo 30 do livro de Números, o verso 13, diz o seguinte: todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Aqui Deus também estava colocando nas mãos de um esposo a responsabilidade de poder cancelar um voto. O apóstolo Paulo já tinha no Novo Testamento feito referência ao Antigo Testamento. Alguém precipitadamente poderia diante de Deus assumir um compromisso de um voto. O seu esposo, quando tivesse consciência, ele poderia voltar-se para Deus, pedir perdão e Deus naturalmente perdoaria aquele voto precipitado que a sua esposa, um membro da sua família, tinha tomado. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele fala que nenhum dos cônjuges deveria se afastar um do outro com o objetivo da oração, se não fosse com pleno consentimento dos dois. Alguém poderia se abster-se da sexualidade dentro do casamento com o objetivo de orar, mas se não fosse em plena comunhão, isso poderia trazer um prejuízo para outra parte. É por isso que o apóstolo Paulo fala: se for alguém se abster com o objetivo de orar, e mesmo que ele pense que esteja fazendo um bem para o seu casamento, esse propósito precisa ser em sã consciência entre as duas partes, marido e mulher. Se um precipitadamente tomar essa decisão, deixando o outro sem ter consciência do que está acontecendo, ele pode permitir que o outro se torne vulnerável a cair no pecado. Para que isso não aconteça, mesmo que seja com objetivos espirituais para oração, ele precisa comunicar ao seu cônjuge para que ambos, em conjunto, possam tomar uma decisão para o benefício do crescimento das duas pessoas que estão dentro da família. E Deus então colocou nas mãos do líder patriarcal, do pai da família, para que ele pudesse ter a responsabilidade quando alguém em algum momento colocasse em risco o bem-estar da família, a vida financeira da família, o pai poderia se voltar para Deus, pedir perdão e poderia ser cancelado aquele voto precipitado. Todas essas leis elas foram construídas com o objetivo de conduzir o povo de Deus no passado. Os israelitas foram beneficiados com essas leis. Nós podemos ver a graça de Deus, o amor de Deus para com o seu povo. É claro, é da natureza divina esperar que os seus filhos vivam em fidelidade. Deus jamais esperou que os seus filhos tratassem com Deus com ações banais ou de qualquer forma. Os votos eram de fato e deveriam ser tratados com seriedade, com fidelidade. E Deus sempre agiu dessa forma e não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. A Bíblia mesmo fala que é melhor não votar se nós não formos cumprir. Mas se nós de fato formos cumprir com Deus os nossos votos, nós precisamos tratar com seriedade aqueles votos que nós assumimos diante do Senhor. Mas nós precisamos nessa manhã concluir e entender o seguinte: que esses votos de fato foram designados para aquele período teocrático onde Deus conduzia a nação de Israel, onde havia um rei, onde havia um mediador, um sacerdote físico dentro do santuário. Mas nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos viver uma vida de fidelidade às leis do nosso país, do nosso estado, como diz Romanos capítulo 13. Nós sabemos que um dia Deus irá pedir conta da maneira como nós vivemos e pagamos os nossos tributos e os nossos votos que vivemos nos dias em que nós nos encontramos. Hoje, eu e você somos responsáveis diante de Deus dos atos que nós tomamos.
Nós podemos até esconder de um líder político, de um líder do nosso país, de um líder religioso, mas nós não temos como nos esconder do nosso Salvador. Um dia os livros serão abertos e eu e você, nós estaremos diante do nosso Deus e a nossa vida estará ali. O que eu e você nessa manhã precisamos fazer a cada dia ao concluirmos aqui o capítulo 30 do livro de Números é pedir a Deus que nas áreas da nossa vida eu e você possamos a cada dia vivermos em fidelidade para com o nosso Senhor. Seja na área sentimental, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área moral, seja qualquer área que envolva a nossa vida, nós precisamos viver uma vida consciente de que temos um Deus justo, um Deus íntegro que nos acompanha não com o objetivo de nos punir, mas com o objetivo de nos elevar a cada dia a vivermos no ideal de Deus, reconhecendo que é Ele que nos santifica. É no Senhor que nós somos santificados a cada dia. Portanto, Ele espera que nós vivamos esse ideal de Deus nos dias em que nós nos encontramos. Vamos pedir a bênção dele sobre a nossa vida nessa manhã? Querido Pai, obrigado pela Tua proteção, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas orientações. Conduza a nossa vida, esteja ao nosso lado a cada momento, santifique a nossa trajetória, é o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.